Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Frisando aquilo que 1 João 9 diz, se você encontrou esse texto e puder colocar-se em pé, coloque-se em reverência à leitura da palavra de Deus. Eu quero dizer que há confissões e confissões de pecado, e nós devemos entender muito bem isso. 1 João 9, eu vou reler, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, Pai, por cada um daqueles que estão presentes na Tua casa nesta noite. Reconhecemos que é o Senhor que os tem trazido. Enquanto meditarmos na Tua palavra, Pai, nós cremos que Teu Espírito Santo é suficiente para levar-nos à convicção da nossa condição diante do Senhor e aceitarmos os Teus termos quanto à condição de nossa vida e a nossa salvação. Por isso pedimos que nos abençoe enquanto observamos esses exemplos bíblicos e procuramos extrair deles aquilo que se aplica à nossa vida. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Podem se assentar. Permita começar por uma proposição a vocês. Nenhum homem se achega a Deus pelo seu próprio método. É Deus que determina as regras para que você se aproxime dele. Comece entendendo isto. Nenhum homem chega à presença de Deus da forma que entende que deve. Nenhum homem pode se aproximar de Deus segundo aquilo que entende que é certo. Caim tentou isso, e algumas semanas atrás nós falamos sobre a tragédia que isso trouxe. Nenhum homem escolhe como se aproximar de Deus. É Deus que determina como, de que maneira, de que forma os homens se aproximam dele. Há duas condições básicas para que um homem se aproxime de Deus, e a Bíblia as apresenta de forma muito clara. São as duas pernas, vamos dizer, pelas quais nós nos aproximamos do nosso Deus. E essas duas pernas são arrependimento e fé. E sem arrependimento e fé, é completamente impossível que qualquer ser humano se aproxime de Deus ou tenha comunhão com Ele. O ponto que eu quero ressaltar nesta noite é o ponto que nos leva à confissão dos nossos pecados: arrependimento. Absolutamente todos aqueles que adentrarão o céu terão se arrependido dos seus pecados nessa terra. Não haverá nenhuma exceção. Não haverá nenhum homem que adentrará o céu que não tenha se arrependido dos seus pecados ainda neste mundo. Absolutamente ninguém chegará na presença de Deus sem que primeiro tenha se arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo. Começamos por esse ponto, e eu creio que você deve levar isso em mente, enquanto eu usar com você 5 exemplos bíblicos de como o coração do homem é enganoso. Eu quero que vocês observem que muito daquilo que as pessoas chamam de arrependimento e confissão de pecados não é. Eu vou usar o exemplo de 4 homens que usaram a expressão "eu pequei", mas ambos os 4 se perderam porque não se arrependeram e confessaram de forma insincera. E como nós sabemos disso, nós vamos analisar cada caso, como foi a insinceridade deles na confissão dos seus pecados. E vamos observar um exemplo bíblico de como Deus quer que o ser humano se aproxime dele através do arrependimento e da convicção de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, nenhum homem adentrará o céu sem fazer isso. É necessário que isso seja feito obrigatoriamente.
Dos 5 exemplos que vou usar, eu vou usar cada um dos 4 primeiros exemplos, mostrando como isso pode ser enganoso, como o homem pode se enganar nesse ponto. E o 5º exemplo, a forma que Deus quer que realizemos isso. O primeiro dos exemplos, ele é bem conhecido de todos vocês que leem a Bíblia. Todos vocês já leram a história de Faraó no Egito. Todos vocês conhecem bem essa história e conhecem bem o que significa a vida de Faraó. Em Êxodo 9:27 está escrito que Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Aquele homem era o homem mais poderoso da terra, o homem mais poderoso do mundo nos seus dias. E você sabe quando ele diz isso? Após Deus ter enviado disciplina e pragas sobre a terra dele, que feriram a terra, que feriram os animais, que feriram o povo, e por definitivamente levou uma boa parte dos seus filhos. Faraó diz aqui: pequei. Mas eu quero mostrar que isso não foi sincero no coração dele. A primeira coisa está em Êxodo 9:25, que mostra o seguinte fato: e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Praticamente aquela saraiva de granizo, de pedras, acabou com a economia do Egito. O alimento e tudo aquilo que eles tinham, a saraiva destruiu. E foi por causa dessa saraiva que aquele homem demonstrou arrependimento. Mas sabe que tipo de arrependimento o Faraó demonstra? Aquilo que muitas pessoas no nosso tempo também fazem: o arrependimento diante das consequências do seu pecado. Muitas pessoas no nosso tempo também demonstram arrependimento para com Deus quando sofrem as consequências da mão de Deus sobre eles. Vivem em impiedade, vivem em toda sorte de pecado, e basta que Deus então pressione a mão sobre eles, que as coisas da vida comecem a dar errado, que eles se voltam a Deus, reconhecendo que pecaram e reconhecendo que precisam de mudança. Agora, este falso arrependimento na vida de Faraó é demonstrado de forma muito clara para quando ele realmente desaparece. Em Êxodo 9, 33 e 34 diz: saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade e estendeu suas mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. É assim que muitas pessoas se arrependem. Elas se arrependem enquanto sofrem as consequências dos seus pecados. Elas buscam a Deus do seu jeito, quando as coisas começam a dar errado, quando uma doença surge, quando a morte bate à porta, talvez o desemprego, talvez alguma tragédia familiar, alguma coisa acontece para que eles busquem a Deus. Isso é um incentivo para que eles corram atrás de Deus. Mas sabe o que acontece com tais pessoas que se arrependem assim? Assim que as consequências desaparecem, acontece o mesmo que está citado sobre Faraó. Ele pecou ainda mais. E o verso 35 diz: assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Assim que as consequências do pecado passam, tais pessoas se voltam com mais avidez ao pecado. Parece que eles querem descontar o tempo que perderam buscando a Deus. Aqueles meses ou semanas que eles deixaram de pecar, eles querem tirar o tempo perdido. Então eles se envolvem ainda mais no pecado, endurecem ainda mais o seu coração. Sabe quanto tempo durou a convicção de pecado deles? Enquanto as consequências estavam presentes. Mas essa convicção desapareceu, assim que também desapareceram as consequências dos seus pecados. Você não pode ser alguém assim. Você não deve ser alguém assim.
Engana-se a si mesmo o homem que age dessa forma. Ele mente aos outros, a si mesmo, mas é impossível que minta a Deus. Deus conhece o seu coração. E este hábito, esta atitude de arrepender-se quando as coisas estão mal e voltar ao pecado quando as coisas voltam a estar bem, é a demonstração de um coração ímpio e duro. Eu posso lhe dizer com toda certeza bíblica: ninguém que age assim entrará no céu. Ninguém que age assim será perdoado. Ninguém que age assim encontrará Deus. Deus não se deixa convencer pelo nosso teatro. Deus não se deixa convencer pela nossa hipocrisia. Deus não se deixa mimar pelos nossos pedidos chorosos e infantis. Deus determinou que arrependimento e fé são necessários para se achegar até Ele, e a não ser que você cumpra isso, você jamais conseguirá chegar a Deus. Entenda bem isso. O segundo exemplo está em Números capítulo 22. Se o primeiro exemplo foi de alguém que se arrepende diante das consequências do pecado, o segundo exemplo é de um homem que é facilmente influenciado. Números 22, 34 fala de Balaão, quando diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Balaão é um exemplo de um homem que peca, vendendo-se àqueles que estão mais próximos e que pagam melhor, não é? Diante da oferta. Balaão estava disposto a abençoar os inimigos de Israel, mas aqui, em primeiro lugar, ele reconhece no que ele estava se envolvendo. Quando ele estava indo para abençoar os inimigos de Israel, de forma que os inimigos vencessem a Israel, o Senhor fala com ele, o Senhor se opõe a ele, e a primeira coisa que ele diz: olha, pequei, eu entendo que eu estou errado. Você já percebeu quantas pessoas agem assim? Elas estão decididas a viver uma vida de pecado, decididas a cometer o que bem entendem, para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Então, de alguma forma, Deus fala com eles. E Deus pode fazer isso de muitas formas. Ele pode usar isso através do exemplo de outras pessoas, de questões que acontecem ao redor dessas pessoas. E normalmente Deus faz isso quando tais pessoas vêm à igreja e ouvem a palavra de Deus. Elas estão prontas, estão decididas a cometer algum tipo de pecado, mas elas vêm uma vez à igreja e elas ouvem então que Deus não se agrada disso. E a primeira coisa que elas falam é: ei, pequei, eu não quero isso para a minha vida. É assim que elas fazem, a semelhança de Balaão. Mas notem então como a questão se apresenta e como isso demonstra aquilo que realmente havia no coração de Balaão. Se por um lado ele estava num momento ao lado da verdade, Números 24:13 descreve assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Sabe o que começa a acontecer com ele? Ele começa a ouvir as ofertas do pecado. O pecado aqui para Balaão, ele traz recompensa, e recompensa financeira. Se ele amaldiçoar Israel, ele vai ser bem recompensado por isso. Quando ele ouve a exortação de Deus, ele se assusta. Quando ele ouve o barulho das moedas, ele se anima de novo. E olha o que Apocalipse 2,14 diz dele: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Números 25:1 diz que Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Sabe o que Balaão fez? Mesmo depois de Deus o ter exortado, Balaão acha um jeito de sair ganhando com isso. Ele aconselha aqueles homens a que unissem as suas filhas aos filhos de Israel, e assim o povo viria a pecar, e assim seria Deus que o destruiria. Balaão
é um tipo muito claro da pessoa que, diante daquilo que Deus tem dito, reconhece o seu pecado. E eu vou usar um exemplo muito prático disso, como usei no início do exemplo de Balaão. Há pessoas que estão decididas a pecar, decididas a desviarem as suas vidas e fazerem delas o que bem entendem. Por algum motivo, em algum dia, elas vêm à igreja e elas ouvem que Deus reprova aquilo que elas estão fazendo. Elas se arrependem, reconhecem que pecaram, e elas saem daquela porta convictas que não devem fazer o que planejavam. Sabe quanto tempo demora ou leva essa convicção? No máximo até o outro dia, quando ela novamente encontrar as ofertas do pecado e os benefícios que o pecado lhe trará. Então ela esquece de todo o seu arrependimento, esquece de toda a sua convicção e vai praticar aquilo que primeiro ela desejava. Deixa eu lhe dizer algo. Deus não é tolo, e eu creio que você também não deve ser. Deus não é tolo para ouvir as nossas palavras vazias. Deus não é tolo para ouvir de nós que estamos arrependidos, em lágrimas, em dor no coração. Eu nunca jamais devia ter feito isso, eu nunca jamais devia ter pensado nisso. Mas se o seu arrependimento não passa daquela porta, você é um hipócrita. Se o seu arrependimento não passa daquela porta e nem vê o sol no dia de amanhã, isso não é arrependimento, isso é hipocrisia, é tolice, e Deus não se alegra de tolos. Não se engane com isso. Vir à igreja e demonstrar a sua tristeza pelo pecado pode significar muito pouco, se no outro dia você acorda disposto a fazer as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. Entenda bem isso, que isso não é aceito por Deus, e nem é uma maneira pela qual você chegará ao Senhor. Deixa eu chegar agora ao terceiro exemplo. Eu vou usar o exemplo do rei Saul. Em 1 Samuel 15, 24, a Bíblia diz: disse Saul a Samuel, pequei. É o terceiro que nós ouvimos falando isso, não é? É o terceiro exemplo. Porque porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Aqui há algumas questões importantes nesse acontecimento que devem ser lembradas. Primeiro, que Saul estava certo sobre qual foi seu pecado. Ele diz: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor. Deus tinha mandado que ele destruísse completamente o povo amalequita e que os bens daquele povo fossem completamente destruídos, para que não contaminassem o povo de Israel. Saul pecou contra Deus ao desobedecê-lo, e Saul pecou contra Samuel, não reconhecendo também a sua autoridade. Saul estava errado sobre a responsabilidade do seu pecado. Observe bem o que ele diz. No verso 24 ele diz que fez isso. Ele poupou o rei, poupou os bens, poupou o gado, e ele diz: eu fiz isso, eu transgredi aquilo que Deus diz, porque eu temia o povo. E no verso 15 ele diz: porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Saul aqui coloca a culpa do problema no povo e não no coração dele. Deixa eu explicar como isso se aplica a nós. Você não pode chegar diante de Deus e dizer a Deus que os seus pecados são culpa do seu esposo ou da sua esposa. Você não pode chegar diante de Deus e dizer que você peca porque o seu patrão é ruim. Você não pode chegar diante de Deus e dizer que você peca porque Deus não te ajudou. Senhor, eu pequei, mas... Lembra aquele mas que sempre tem nas desculpas que usamos? Senhor, eu estou errado, mas... Senhor, eu fiz isso, mas se não fosse ela, mas se não fosse ele. Isso não é confissão de pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, só existe uma pessoa culpada. Somos nós mesmos. Não seja hipócrita de vir à igreja confessar os seus pecados, enquanto você culpa outras pessoas pelas coisas que lhe estão acontecendo.
Aquilo que você vive é único e exclusivamente responsabilidade sua. Saul tentou culpar o povo, Saul tentou culpar dizendo que estava fazendo algo bom, e faltou muito pouco para Saul culpar Deus e Samuel. E sabe quais as consequências? O verso 28 diz: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, ele deixou de ser rei. No verso 14 diz, de 1 Samuel 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, ele passou a viver em desgraça a partir daquele dia. E de que Saul é um exemplo claro para todos nós. Ele é o tipo de homem que deixa se enganar pelo seu próprio coração, e em seu íntimo não se deixa convencer que realmente pecou. Você já confessou um pecado ou um erro a alguém? E eu lembro quando nós éramos crianças, que a gente falava assim, que a gente podia pedir desculpa a alguém por algo que a gente fizesse, mas se a gente cruzasse os dedos e colocasse a mão para trás, foi só eu que fiz isso ou mais alguém fez? E cruzasse os dedos e colocasse a mão para trás, era só palavras, eu saía dali e aquilo não era verdade. Não é assim que a gente agia. Sabe como é que a gente faz com Deus? A gente vem, chora, lamenta, cruza os dedos, põe a mão nas costas e diz: foi só de brincadeirinha. Você já imaginou o ser humano agindo assim? Ele confessa os seus pecados culpando os outros, mas no seu coração ele nunca realmente chegou à convicção que ele está errado. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Se você vai confessar os seus pecados a Deus, tenha certeza que o seu coração está contrito por isso, que você está reconhecendo verdadeiramente que você ofendeu a Deus e que isso muito te entristece, e também a Deus. Arrependimento carrega consigo a tristeza, mas a tristeza verdadeira, porque eu ofendi aquele que quer só o meu bem. Quando nós pecamos e decidimos seguir o nosso próprio caminho, nós estamos ofendendo aquele que deu o seu Filho por nós. Nós estamos dizendo que nós não precisamos dele, e que a nossa felicidade e que sermos realmente alegres e convictos da felicidade em nossa vida depende só de nós e não depende dele. Quando você tem uma reação assim, você está dizendo para Deus: olha Deus, no fundo, eu nunca precisei de você. Pelo menos seja sincero em reconhecer isso. Saul foi um exemplo disso. E olha bem o que Salmo 66:8 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Entendeu este versículo? Se eu der ouvidos ao pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você vai sair daqui como entrou. E posso dizer ainda pior. Deixa eu usar um quarto exemplo disso. Eu vou usar Mateus 27:4. Agora é Judas Iscariotes que diz: pequei traindo sangue inocente. O sangue de quem ele traiu? De Jesus. Eles porém disseram: que nos importa, isso é contigo. Agora é Judas, o traidor de Jesus, que demonstra a sua confissão de pecado. É o quarto que nós lemos dizendo: pequei. Mateus 27, 3 e 4 diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Sabe o que Judas representa? Judas representa a confissão causada pelo remorso da consciência e não pela convicção de pecado. Judas não estava em convicção de pecado, ele estava em vergonha. Convicção de pecado e vergonha são duas coisas muito diferentes. O que Judas teme não é a consequência do seu pecado, mas a vergonha e desonra que irá sofrer devido à sua traição. Daquele dia em diante, todos que o vissem lembrariam do quê? Este é aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Este é aquele que vendeu um inocente. Ao invés de encarar as consequências, sabe o que Judas preferiu? Tirar a própria vida. Ele admitiu o seu erro, mas sabe qual é o problema dele? Ele não refez os seus passos. Ele preferiu ignorá-los.
Mateus 27:5 diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. 2 Coríntios 7:10 explica o que aconteceu. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Judas não provou o arrependimento de Deus, ele provou o remorso e a vergonha, e por isso ele tirou a sua própria vida. Quando Judas joga as moedas no templo, é como se ele dissesse: eu nunca me importei com elas mesmo, como que tentando se livrar do seu crime. Sabe o que faltou a esse arrependimento de Judas? Esperança. Foi um arrependimento sem esperança. Então entenda isso. Confissão de pecados é muito mais do que um pedido de desculpas. É o reconhecimento, reparação e abandono dos seus erros. Deixa eu usar com você o exemplo de Lucas 19, quando diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. O que você vê de exemplo, o que você vê de diferença entre esses dois homens? Um foi incapaz de refazer os seus passos, tirou a sua vida. O outro encontrou esperança em Cristo e refez os seus passos. Jamais seja como Judas, corroído pelo remorso, corroído por algo que jamais poderá ser curado. O arrependimento, segundo Deus, sempre é melhor. E eu quero mostrar isso com o filho pródigo. Será o último personagem que veremos. Lucas 15:18 diz do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Começa pelo seguinte ponto. É o quinto que nós lemos que diz pequei. Os 4 primeiros, nós vemos que não houve realmente mudança nenhuma. Mas agora neste quinto homem que diz pequei, nós reconhecemos pelas suas atitudes que realmente houve mudança em seu coração. Notem pelo menos 6 questões que se apresentam no Evangelho de Lucas sobre ele. Primeiro ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Quando o filho pródigo se arrepende, sabe qual é a primeira coisa que ele lembra? Que o seu pai é bom. Notem, ele lembra que o pai é bondoso, o pai é gracioso, e aqueles que estão com o pai estão repletos de bênçãos pela companhia do pai. Ele lembra que há um lugar de bênçãos, ele lembra que há um lugar de conforto que ele nunca devia ter deixado. O arrependimento sempre traz consigo a gratidão a Deus. Você sabe qual é a marca do arrependimento verdadeiro? Quando as pessoas se voltam a Deus em gratidão. Além disso, ele diz: eu aqui pereço de fome. Ele está fazendo uma comparação. Aqueles que estão com meu pai têm abundância de pão, mas eu vivo na miséria. Sabe o que ele está dizendo? Olha, foi isso que eu consegui. Foi essa a consequência que eu trouxe sobre mim mesmo. Miséria, fome e destruição. Mas sabe o que ele lembra? Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele lembra que há um caminho a seguir e ele sabe o caminho. O arrependimento verdadeiro sempre abre os nossos olhos para o caminho vivo e verdadeiro que está diante de nós. Um homem que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados terá os seus olhos abertos para o caminho que conduz a Deus. Mas o homem que se mantém duro quanto aos seus pecados jamais enxergará esse caminho. Só há uma maneira de Deus abrir os nossos olhos para o único caminho que temos até Ele, Jesus Cristo, é através do arrependimento, e o filho pródigo demonstra isso. Eu sei aonde ir, basta que eu me levante e vá até o meu pai. Eu sei onde Ele está e eu sei como chegar a Ele. O arrependimento sempre abrirá os olhos do homem pecador. Quando ele chega ao pai, as únicas palavras que ele diz é: pai, pequei contra o céu e perante ti. Sabe o que ele está dizendo? Pai, a responsabilidade é só minha. Não há mais ninguém culpado. Não há mais ninguém responsável. Ele ainda diz: já não sou digno de ser chamado seu filho. A responsabilidade é completamente minha.
e o castigo que o Senhor determinar a mim é justo, e eu o receberei. Você só vê isso num homem verdadeiramente arrependido. Você só enxerga isso quando um homem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Então ele diz: faze-me como um dos teus. Você lembra qual foi o pedido dele antes de sair para a terra longínqua? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele queria apenas receber. Quando ele volta, ele diz: Pai, faz-me. Houve mudança aqui? Não houve? Ele se volta ao Pai reconhecendo o que é necessário. A atitude do pai no verso 20 é clara quando diz: e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olhe que bênção o arrependimento nos traz. Nós encontramos não só o caminho até Deus, mas nós encontramos Deus de braços abertos nos esperando. Eu comecei dizendo que nenhum homem que não tenha se arrependido verá isso. Nenhum homem que não tenha se arrependido encontrará Deus de braços abertos. E além disso, ainda é dito no verso 22, trazer-lhe depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E o verso 24 completa: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Sim, Deus está pronto a receber. Sim, Deus está pronto a abençoar o pecador que chega a Ele arrependido. Mas só o pecador que chega a Ele arrependido. Eu comecei dizendo, e assim eu quero completar: não é você que determina as regras. Não é você que diz como. Não é você que tem a chave das portas. Deus disse quais são os passos. Se arrependa. Venha com seu coração contrito, disposto a reconhecer a sua bondade, e que você não merece absolutamente nada, e você encontrará Deus de braços abertos, pronto a recebê-lo. 1 João 9, que nós lemos, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Só aquele que já foi perdoado por Deus pode dizer o que isso significa. Só aquele que já contemplou os seus pecados, já contemplou a sua própria imundícia, já contemplou o fato da sua própria condenação, pode reconhecer diante de Deus como Deus é bondoso. Aqui está o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. A escolha é inteiramente sua. Ninguém pode escolher por você. Mas não há outro caminho, e não há outra opção. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto